Dá licença que a segunda temporada do Não Conta Pra Ninguém tá de volta? Não conta pra ninguém. Fala galera, o episódio de hoje é um pouquinho diferente e o Não Conta Pra Ninguém traz a história da Cíntia. A Cíntia é uma moça do interior e como a cidade é muito pequena, ela acaba indo ao trabalho por caminhada. Então ela faz aquela caminhada matinal, né, que dura em torno de 25 minutos até o trabalho, e ela faz uma outra caminhada que é do trabalho para sua casa. E assim, ela faz o mesmo caminho todos os dias há mais ou menos 4 anos. Quer dizer, ela fazia porque ela mudou. A Cíntia é viciada em coxinha. E do lado do trabalho dela tem uma lanchonete que vende a melhor coxinha da cidade. E o que ela fazia quando saía do trabalho? Parava na lanchonete, pegava as coxinhas dela e ia comendo pelo caminho, mas até então, beleza, nada que não aconteça numa outra cidade. E como que era esse caminho da Cíntia? Ela saía do trabalho por uma avenida, que era meio longa, né, que era a principal da cidade. Ao final dessa avenida, ela subia a rua de uma escola, que era a única da cidade também. E depois dessa rua da escola, ela passava pela rua do cemitério. Só que não era a frente do cemitério, era assim, uma rua que fazia fundos com o cemitério, então tinha um muro bem alto. E em frente a esse muro tinha aquelas casinhas típicas do interior. Aquelas casinhas que geralmente a garagem já é a calçada da casa, que é muito a cara de interior mesmo, mas assim, uma delícia. Mas enfim, vamos voltar lá pra Cíntia. A Cíntia saiu do trabalho, passou na lanchonete, pegou 2 coxinhas, colocou um fone de ouvido e foi embora. E como a Cíntia fazia sempre o mesmo caminho, naquele dia ela passou, mais uma vez, em frente ao cemitério. Quer dizer, nos fundos do cemitério, porque ela passava na rua de trás do cemitério, né? Nesse meio tempo, ela já tinha meio que comido mais do que a metade da primeira coxinha, que já era uma coxinha generosa. Não era aquelas coxinhas pequenas que você come em copo, não, tá? Era daquelas coxinhas que você pega assim com as 2 mãos. E segundo a Cíntia, logo quando ela entrou naquela rua de trás do cemitério, ela viu um rapaz sentado em cima do muro, um pouco sujo de barro, mas ela não se sentiu ameaçada por ele. Ali ele estava, ela fingiu que não viu e passou por ele super tranquila. Só que assim, quando ela passou por ele, imediatamente ele já chamou. Ele falou: Ô, me dá um pedaço dessa coxinha aí. O cara pediu um pedaço da coxinha dela. Só que assim, ela estava na metade de uma, mas ela ainda tinha uma outra guardada. E assim, para ela não dar para ele aquela que ela já tinha mordido, ela deu a inteira para ele. Ele agradeceu e ela meio que seguiu o caminho dela. Só que assim, antes dela seguir o caminho dela, depois de uns 3, 4 passos, ela olhou para trás para saber aonde ele estava e se ele realmente estava comendo a coxinha dela. Só que cadê o cara com a coxinha? O cara simplesmente sumiu, desapareceu. Só que ele desapareceu não foi de o cara pulou um muro e voltou para dentro do cemitério. Não, porque não tinha como. A Cíntia me contou que aquele muro tinha em torno de uns 2,5 metros, mais ou menos, e não tinha nenhum buraco para onde ele entrar. E as casas estavam fechadas. Quer dizer, não tinha onde o cara ter se escondido e não tinha tempo dele ter se escondido. Foi tudo muito rápido. E ela ficou meio que sem entender o que aconteceu, porque assim, ela deu a coxinha pro cara e o cara não tava mais lá. Ela viu o cara, ela ouviu a voz do cara, ela deu a coxinha na mão do cara. Ela voltou, ela fez o caminho inverso pra ver se ela encontrava esse cara em algum lugar, porque ela ficou maluca, ela ficou sem entender o que tinha acontecido. E aí ela voltou pra casa, ainda um pouco maluca, sem entender o que tinha acontecido. Aquilo pra ela tava muito surreal. E o medo dela não era ela entender quem era aquele cara. O medo dela era falar pras pessoas e ninguém acreditar no que ela dizia. E quanto mais ela pensava sobre aquele homem que ela tinha visto, mais as coisas ficavam estranhas ou mais claras talvez para ela, porque assim, ela se lembra que o cara vestia um blazer,
né? Um pouco antigo, mas estava muito sujo de barro. Um pé estava descalçado, porém com meia, e um outro pé com uma bota, mas sujo de barro também. E a dúvida da Cíntia até hoje é: aquele cara realmente era um ser humano, alguém que estava pedindo, que estava talvez em situação de rua, ou se era talvez uma alma, um espírito, não sei. O que eu sei é que ela não compartilhou isso com os amigos e nem com os familiares, mas compartilhou com o Não Conta Pra Ninguém.